Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de palestras na Casa da Prece Chico Xavier. Que a bênção e a paz do nosso Mestre Jesus Cristo possa estar se fazendo presente no nosso lar conosco na noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre decepções. Eu acho que esse é um tema extremamente interessante, né? Quando eu recebi a solicitação para apresentar a palestra de hoje e falar sobre esse assunto, eu achei curiosíssimo. O primeiro pensamento que me veio à mente foi: o que é que tem de bom para falar de decepção? É horrível, decepção é horrível, é péssimo, é frustrante. Como é que eu vou abordar isso de uma forma positiva? Como é que eu vou falar de decepção em um tom edificante, sem soar como a positividade tóxica? Né? Esse foi o primeiro pensamento que me veio. Em seguida, eu li um pouco sobre o tema, fiquei refletindo sobre isso, né? A gente sempre recebe leituras adicionais que servem de embasamento para nos auxiliar a preparar, né? São textos de referência, sejam arquivos de revistas espíritas, periódicos, blogs, trechos de livros, ou de obras espíritas, obras adicionais, né, de suporte ao Pentateuco, ou até obras do Pentateuco mesmo. E, enfim, é um referencial teórico que nos ajuda a abordar o assunto e também nos leva a refletir sobre o tema, né? Particularmente no caso de hoje, das decepções, esse referencial teórico foi necessário, porque isso confirmou algumas opiniões que eu tenho, reforçou algumas visões, algumas interpretações, e o mais importante, trouxe novas perspectivas para entender, lidar e abordar o tema que é decepções, né? E eu acho que isso é o mais interessante, o mais relevante que a gente tem nas reuniões daqui da Casa da Prece, sejam nas palestras de segunda-feira, ou quando a gente faz o evangelho na quarta, o evangelho no sábado, é a nova perspectiva que a gente pode adotar, as reflexões que a gente pode retirar quando vem sempre uma pessoa diferente interpretando, trazendo, né, novas visões, uma novas perspectivas sobre temas que são relevantes e muito pertinentes na nossa vida. Então, hoje, né, com essa introdução, eu vou falar para vocês sobre decepções. Então, a verdade é que todo mundo aqui conhece decepções. Todo mundo aqui já sofreu as suas decepções. E essas decepções, elas podem ser de natureza amorosa, familiar, afetiva, fraternal, financeira, relativa a aspirações, sonhos, desejos que não foram realizados, desejos frustrados, enfim. Decepção e frustração fazem parte da nossa vida, porque faz parte da nossa condição humana, né, nesse mundo de provas e expiações que nos encontramos, nos frustrarmos e nos decepcionarmos. Só que a gente só se frustra, né, só nos frustramos e só nos decepcionamos porque criamos expectativas. Nós criamos expectativas em relação ao comportamento do outro, em relação à forma do outro pensar, agir, e é isso que nos leva à decepção. Nós nos decepcionamos porque nós pegamos a nossa expectativa, eu não tenho nenhum objeto aqui, mas vou usar essa lâmpada, vou usar essa lâmpada aqui. A gente pega essa nossa expectativa, né, que a gente olha tão delicada como uma lâmpada frágil, mas é pesada. E a expectativa é realmente pesada, né? Então a gente pega a nossa expectativa e pega o peso delas e joga no colo do outro. Fala assim, ó, toma, segura.
Então, o outro nem sempre está pronto para segurar o peso das nossas expectativas. Nem sempre o outro está preparado, nem sempre o outro quer, né, segurar esse peso das nossas expectativas. Mas quando a gente joga no colo do outro, às vezes até de susto, né? Quando a gente pega uma batata quente, a gente segura, mas é pesado, né? Aí tá segurando em uma mão, e aí pesa, começa a doer a mão, troca de mão, aí pesa aqui também, segura com as duas mãos. É extremamente pesado você segurar o peso das expectativas alheias, né? Especialmente quando a gente está falando do outro, quando a gente está falando do próximo. O próximo também tem as suas questões, as suas demandas, as suas frustrações, os seus medos, as suas aspirações. Então, quando a gente soma o peso de viver a vida que a gente vive, quando a gente soma o peso de viver a vida que a gente vive, né, em que nós já temos as nossas responsabilidades, os nossos afazeres, as nossas obrigações da vida adulta, que, convenhamos, não é fácil. Quando a gente junta isso com a expectativa do outro sobre nós, ou a nossa expectativa sobre o outro, e, novamente, é extremamente pesada. Fica um pouco demais, né? Quando a gente pega a nossa expectativa, né, pesada, delicada, a gente pensa, nossa, mas é tão pequeno, como é que pesa tanto, né? E coloca no colo do outro, não é justo. A verdade é essa. Porque, como eu falei, apesar delas serem pequenas, né, e frágeis, como uma lâmpada ou uma bolinha de cristal, elas são extremamente pesadas. Então, quando a gente joga isso no colo do outro e o outro não consegue segurar essas expectativas e, eventualmente, ele vai lá e derruba. E, como eu falei, expectativa, apesar de pesada, ela é extremamente frágil. Quando ela cai no chão e quebra, se espatifa, a gente vai pensar, de quem é a culpa, né? Quem é responsável por quebrar as expectativas? É o outro? Será que o culpado é o meu próximo, que deixou as minhas expectativas caírem no chão? Você vai falar, não, a culpa é de fulano, porque eu joguei na mão dele, eu coloquei na mão dele esse objeto que é precioso, delicado, ele foi lá e deixou cair. Mas será que a culpa realmente é do fulano? Será que o outro é responsável por não ter sido capaz de segurar as nossas expectativas? Ou será que a culpa é nossa? Né? Quem é o culpado por quebrar as expectativas? Quem é o culpado pelas expectativas quebradas? Eu já te adianto que não existe um culpado nesse caso, mas existe um responsável. Ninguém é culpado pelas expectativas que foram quebradas. Ninguém tem culpa, mas tem sempre um ou dois responsáveis. O primeiro responsável pelas expectativas frustradas somos nós mesmos, porque nós somos os responsáveis pelas nossas decepções. Eu digo isso porque a gente pega algo que é extremamente frágil e é nosso, e porque a gente não quer lidar com isso, a gente delega, né? A gente fala, eu tô com essa expectativa aqui, eu sei que ela é pesada, mas eu sei que ela é frágil, mas ela é pesada, eu não quero lidar com isso. Então eu vou lá e entrego para o outro. Eu coloco essa expectativa no próximo. E aí a gente quer se exonerar da responsabilidade de lidar com essas expectativas, né? Em bom português, a gente quer tirar o nosso da reta, com todo respeito, e colocar essa responsabilidade nas costas do outro. E não é justo. É pesado e não é justo. Não é justo que a gente responsabilize o outro por algo que é nosso. O que isso significa? Isso significa que se eu tenho um companheiro, eu não posso responsabilizar o meu companheiro pela minha felicidade. Eu não posso responsabilizar o meu filho, a minha filha,
pelos sonhos que eu sonhei para ele e ele não realizou. Eu não posso responsabilizar os meus pais por aquilo que eu gostaria que eles fossem e que eles, infelizmente, não são capazes de ser, né? Eu não posso responsabilizar o meu amigo porque eu depositei confiança nele, às vezes sem ele ter pedido, e ele não soube cuidar dessa confiança que eu depositei nele. Eu sou responsável por isso, né? E muitas vezes nós pegamos as nossas decepções e nós direcionamos isso para o outro, né? Quando, na verdade, essa decepção que a gente está sentindo, essa frustração que a gente está sentindo, é com a gente mesmo, né? Nós nos decepcionamos conosco, porque nós não fomos capazes de prever que aquela frustração aconteceria, ou porque o juízo de valor que a gente fez, o juízo de caráter que a gente fez sobre uma determinada pessoa estava equivocado, ou porque esperamos algo de alguém que estava além da capacidade daquele outro de entregar para a gente. Então a gente pega esse sentimento de frustração, que é um sentimento amargo, um sentimento azedo, desgostoso. Não é bom, não é agradável. E porque a gente não quer lidar com ele, a gente vai lá e coloca esse sentimento no outro. E agora eu pergunto, tá certo isso? Não tá, né? Nós esquecemos, por vezes, que já que estamos, gente, encarnados juntos, nesse exato momento, neste mesmo planeta, nessa mesma era, nesse mesmo momento de transição planetária, que somos espíritos errantes, espíritos em estágio de provas e expiações, espíritos fracos, espíritos ignorantes. Ou seja, nós esquecemos, por vezes, que aquele outro com quem nós estamos lidando está em um estágio de evolução que muito mais se aproxima do estágio primitivo do que do estágio de perfeição. A gente cobra a perfeição de alguém que não está lá ainda, né? Na escala evolutiva, gente, do nosso espírito, nós estamos muito mais próximos da infância e da adolescência do que da maturidade. Ou seja, nós cometemos erros porque nós ainda estamos aprendendo. Então, como é que podemos esperar, ou melhor, como é que a gente pode exigir do outro um nível de evolução, um nível de perfeição que não é desse mundo? Como é que a gente pode exigir do outro uma sabedoria, uma maturidade que não é compatível com o estágio evolutivo em que nos encontramos? Ou ainda, um estágio evolutivo que nem nós mesmos apresentamos. Será que isso é justo? Eu pergunto aqui a vocês, né? Quantos de vocês estudaram física avançada, engenharia aeroespacial ou matemática avançada? Conceição e César, se estiverem aí na sala, vão estar levantando a mão, né? Mas além deles, quantos de vocês estudaram esses temas? E aí eu pergunto, é justo que eu chegue aqui para vocês e aplique uma prova de física quântica? Quantos de vocês vão ser capazes de responder essa prova? Eu talvez assine meu nome até com erro, né? Se perguntarem a data, eu talvez não saiba responder corretamente, né? Então, é justo que eu aplique em vocês uma prova, que eu exija de vocês um conhecimento de um assunto que vocês nunca estudaram? É justo que eu chegue, por exemplo, para uma criança em estágio de alfabetização, está aprendendo a ler e escrever, e pega a prova do Enem e fala aqui, ó, senta aqui, responde. É justo, gente? Uma prova que exige redação, que exige interpretação de texto de alguém que tá aprendendo a juntar A B com A B?
A criança mal sabe ler e escrever, e eu vou aplicar uma prova de nível médio, uma prova que está muito acima do nível de aprendizado que essa criança está submetida. É justo? Ou será que não é cruel da minha parte fazer isso com uma criança em estágio de alfabetização? Né? Será que não é cruel da minha parte exigir de alguém algo que está muito além do que ele é capaz de me oferecer naquele momento? Porque o que eu estou fazendo é pegar o peso da minha expectativa, daquilo que eu acho que o outro deveria saber, e jogo essa responsabilidade no outro, mesmo que o outro não esteja pronto para lidar com isso. E essas decepções, elas funcionam de uma forma muito similar, né? Eu trouxe aqui um exemplo esdrúxulo, né, completamente absurdo, mas muitas vezes é exatamente isso que a gente faz com o outro. Seja com um filho que faz uma escolha com a qual nós não concordamos, um parceiro que quebra uma promessa de amor, ou um amigo que se aproveita da nossa generosidade. E que fique bem claro, gente, eu não estou aqui criticando criação filial, nada do tipo. Eu não estou aqui falando, por exemplo, de pais que corrigem atitudes dos filhos que podem levá-los à queda. Mas sim, quando, por exemplo, estamos falando de pais que têm uma ideia de sucesso que é diferente daquela ideia que o filho tem. Ou seja, é justo eu colocar essa responsabilidade no outro? Ou será que eu não teria que assumir um pouquinho dessa responsabilidade também? Então, como eu mencionei no início, existem dois responsáveis, né? Eu já abordei, de um lado, a responsabilidade que seria a nossa. E quase sempre, na grande maioria das vezes, os responsáveis pelas nossas decepções somos nós mesmos, né? Devido às expectativas que nós depositamos no outro, sem que ele tivesse conhecimento ou sem que ele tivesse sequer o desejo de atender essas expectativas. Só que há também casos em que o outro tem parte da responsabilidade, que são quando nós fazemos acordos com as pessoas. Por exemplo, se a gente conta um segredo para alguém e pede sigilo, e essa pessoa vai lá e revela o nosso segredo, ela acaba nos decepcionando, porque confiamos em alguém em que não deveríamos ter confiado. A responsabilidade é nossa, majoritariamente, porque nós deveríamos ter sido um pouco mais criteriosos, um pouco mais sábios em escolher com quem nós compartilhamos nossos segredos, por exemplo. Mas eu não estou dizendo aqui que a gente tem que saber de tudo e prever tudo. O que eu quero dizer é que decepção faz parte da vida, né? Então, ao invés de focar em buscar um culpado pela decepção, vamos tentar identificar qual é a nossa parcela de responsabilidade, o que nós podemos aprender com isso e o que nós podemos fazer diferente no futuro, seja para obter um resultado melhor, ou seja, para a gente se decepcionar um pouco menos. E como eu falei, o outro também tem sua parcela de responsabilidade. Seja porque não foi sincero e honesto conosco ao dizer que não consegue atender aquilo que a gente pediu, ou seja porque a pessoa não conseguiu ser honesta consigo mesma. Ela acreditou que era capaz de fazer algo, mas, de novo, estamos falando de espíritos falhos e ignorantes. E essa pessoa falhou, fraquejou. E esse erro, né, essa falha, acontece muitas vezes não por maldade, não é por querer nos machucar ou por ser uma pessoa ruim. Às vezes essa pessoa realmente acreditou que ela era capaz de de guardar o segredo que a gente pediu para guardar, mas sucumbiu a uma tentação, né? De novo, nós somos espíritos fracos e ignorantes. Então, será que não cabe aí um perdão? Será que nós não devemos estender a nossa misericórdia, a nossa caridade e perdoar aqueles que nos decepcionaram, tal como nós mesmos gostaríamos de ser perdoados pelas decepções e pelas frustrações que nós causamos no outro? Importante, né? A reflexão que eu quero trazer aqui é que a decepção ela é dada. Ela faz parte da vida. Nós não estamos imunes a ela. Nós já nos decepcionamos,
provavelmente estamos nos decepcionando nesse momento e nós nos decepcionaremos no futuro, em diversas e diversas situações, porque é algo que é inerente à nossa condição humana, enquanto espíritos em estágio de prova e expiação, enquanto espíritos em estágio de desenvolvimento, enquanto espíritos fracos e ignorantes. E outra, gente, só não tem expectativa quem não está vivo, porque até desencarnado tem expectativa. Falo isso porque tem diversos obsessores aí, espíritos, eu não gosto dessa palavra obsessor, na verdade, né? Tem diversos irmãos aí, menos evoluídos, que estão a todo momento esperando que a gente haja de alguma forma, né? Então, todo mundo tem expectativa, encarnado e desencarnado. É da nossa natureza humana. Mas vamos aprender a lidar com elas. Vamos aprender com as nossas decepções. O que isso significa é refletir sobre o que nos decepcionou, por que nos decepcionou, e o que podemos fazer diferente no futuro para prevenir novas decepções ou prevenir que essa mesma decepção se ocorra novamente. E se a decepção for inevitável, que a gente aprenda também a lidar com ela de uma forma melhor, mais madura, mais edificante. Então, irmãos, o que eu quero trazer é que saibamos extrair o melhor das decepções que, eu repito, virão. Vamos tentar aprender com os nossos erros, gerenciar as nossas expectativas em relação ao outro e especialmente em relação a nós mesmos. Sermos mais piedosos, mais misericordiosos com os outros e principalmente com nós mesmos. Vamos perdoar aqueles irmãos que nos decepcionaram. E, acima de tudo, vamos perdoar a nós mesmos pelos erros que nós cometemos. Eu espero que essa reflexão possa trazer a todos uma nova perspectiva, uma nova ótica acerca das decepções que sofremos em nossa existência terrena, para que possamos, né, com a misericórdia divina e a sabedoria do nosso querido Mestre Jesus Cristo, reagir a tudo isso de uma forma melhor no futuro. Que assim seja, graças a Deus.